Ex-marido milionário jogou lama nela para rir, segundos antes de descobrir que ela havia virado delegada. A lama atingiu seu rosto com força. O carro de luxo acelerou propositalmente sobre a poça, encharcando seu corpo inteiro de água suja e barro. Ela ouviu a risada dele ecoando pela rua, aquela mesma risada cruel que um dia destruiu seus sonhos, que apagou sua luz, que quase a fez desistir de viver. Sabia que voltaria. E pior do que saiu. Ele gritou da janela com desprezo e satisfação na voz. Ela respirou fundo, limpou o rosto com as costas da mão e olhou para o carro se afastando em alta velocidade. Sentiu a humilhação queimar em seu peito. Mas dessa vez, algo era diferente. O que ele não sabia, o que ninguém naquela cidade ainda sabia, era que ela não havia voltado como a mulher quebrada que ele imaginou. Ela havia voltado como delegada. E ele ia pagar caro por cada humilhação, por cada palavra cruel, por cada vez que tentou destruí-la. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal e me contar nos comentários de qual cidade ou país você está nos ouvindo. Adoro saber até onde nossas histórias chegam. O nome dela era Marina. E antes de conhecer Rodrigo, ela tinha um futuro brilhante pela frente. Formada em Direito aos 24 anos, aprovada na OAB com uma das melhores notas da turma, Marina sonhava em ser advogada criminalista. Desde criança, ela via injustiças ao seu redor e sentia uma inquietação profunda. Queria defender quem não tinha voz. Queria lutar por justiça. Queria fazer a diferença no mundo. Seus professores diziam que ela tinha talento. Seus colegas a admiravam. Ela estagiou em um escritório renomado e já estava recebendo propostas de trabalho quando conheceu Rodrigo. Ele era tudo o que ela jamais imaginou encontrar. Rodrigo Mendes, 35 anos, empresário bem-sucedido, dono de construtoras e dezenas de imóveis espalhados pela região. Ele tinha presença. Quando entrava em um lugar, todos olhavam. Falava com autoridade, sorria com confiança e parecia ter o mundo aos seus pés. Marina o conheceu em um evento beneficente. Ele se aproximou, ofereceu uma taça de vinho e passou a noite inteira conversando com ela. Fez perguntas sobre sua vida, seus sonhos, sua família. Parecia genuinamente interessado. E Marina, que nunca havia tido um relacionamento sério, sentiu-se especial. Rodrigo a cortejou de forma intensa. Flores toda semana, jantares caros, viagens de fim de semana. Ele dizia que ela era diferente de todas as mulheres que havia conhecido, que ela era inteligente, bonita, única. Marina se apaixonou, rápido demais. 6 meses depois, ele pediu ela em casamento, e ela disse sim sem pensar 2 vezes. Casaram-se em uma cerimônia luxuosa. Marina tinha 26 anos, Rodrigo, 35. Ela achava que estava começando a viver o conto de fadas que sempre sonhou, mas foi logo depois do casamento que tudo começou a mudar. Nas primeiras semanas, Rodrigo era atencioso, carinhoso, mas aos poucos começou a fazer comentários que pareciam inocentes, mas não eram. Amor, você não precisa trabalhar. Para quê? Eu ganho dinheiro suficiente para nós dois. No início, Marina achou que ele estava apenas sendo generoso. Mas quando mencionou que queria começar a advogar, a reação dele foi diferente. Mulher de milionário não precisa trabalhar, Marina. Isso é constrangedor. O que meus amigos vão pensar? Que eu não consigo sustentar minha própria esposa? Ela tentou explicar que não era sobre dinheiro, era sobre realização pessoal, sobre usar o que havia estudado. Mas Rodrigo foi inflexível. Advogada, que ridículo. Você vai ficar lidando com criminosos? Vai passar o dia inteiro em delegacia, em fórum? Não, Marina, isso não combina com você. Sua função agora é cuidar de mim, da nossa casa, da nossa família quando ela vier. E então começaram as manipulações mais sutis. Quando ela insistia, ele ficava em silêncio por dias.
ou fazia comentários ácidos sobre como ela estava sendo ingrata depois de tudo o que ele fazia por ela. Dizia que ela não valorizava o esforço dele, o sacrifício que ele fazia para dar uma vida boa a ela. Marina se sentia culpada, confusa. Começou a questionar seus próprios desejos e, aos poucos, sem perceber, foi desistindo. Guardou o diploma em uma gaveta. Parou de atender ligações de colegas da faculdade. Deixou de ir a eventos jurídicos. Cancelou a inscrição na OAB. E começou a viver uma vida que não era dela. Uma vida de festas vazias, jantares intermináveis com empresários e esposas entediadas, conversas superficiais sobre viagens, roupas e fofocas. Marina se tornou a esposa perfeita aos olhos de todos, mas por dentro estava desaparecendo. Com o tempo, Rodrigo se tornou ainda mais controlador. Ele escolhia as roupas que Marina deveria usar em eventos. Criticava seu cabelo, sua maquiagem, seu peso. Dizia que ela precisava estar sempre impecável, porque era o reflexo dele. Você me representa, Marina. Quando as pessoas olham para você, elas veem quem eu sou. Não me envergonhe. Ela começou a ter crises de ansiedade. Acordava no meio da noite com o coração acelerado, sem conseguir respirar direito. Sentia-se presa, mas não sabia como sair. Rodrigo nunca levantou a mão para ela. Não precisava. Ele a destruía com palavras, com olhares, com silêncios. E o pior, Marina começou a acreditar nas coisas que ele dizia, que ela era insegura demais, dramática demais, que deveria ser grata por ter um marido como ele, que nenhum outro homem a quereria, que ela não tinha valor sem ele. Marina passou 3 anos nesse casamento, 3 anos se apagando, 3 anos perdendo pedaços de si mesma, até que tudo desmoronou. Marina descobriu a verdade por acaso. Era uma tarde de terça-feira. Rodrigo havia deixado o celular em casa, carregando no criado mudo. Ela não tinha costume de mexer no telefone dele. Nunca teve motivos para desconfiar. Mas quando a tela acendeu com uma mensagem, ela olhou sem querer. Amor, mal posso esperar para te ver hoje. Você é tudo para mim. O nome na tela era salvo apenas como I. O coração de Marina parou. Ela pegou o telefone com as mãos tremendo e desbloqueou. Sabia a senha. Ele nunca havia escondido. E o que ela viu a destruiu. Mensagens, centenas delas, conversas apaixonadas, fotos íntimas, planos de viagens que ele dizia que eram trabalho, promessas de amor eterno. E o pior, não era um caso recente. Já durava mais de 1 ano. O nome completo dela estava em uma das conversas. Isabela Monteiro. Marina conhecia esse nome. Isabela era a jovem professora de tênis do clube onde Rodrigo jogava. Bonita, charmosa, sorriso fácil. Filha de uma família influente na cidade. O pai era juiz, a mãe, empresária. Isabela tinha 28 anos, tudo o que Rodrigo queria para mostrar como troféu. Marina sentou na cama, o telefone ainda na mão, e chorou. Chorou até não ter mais lágrimas. Quando Rodrigo chegou em casa naquela noite, ela o confrontou. Mostrou as mensagens. Perguntou por quanto tempo mais ele ia mentir. Rodrigo não pediu desculpas. Não demonstrou remorso. Não tentou negar. Ele apenas olhou para ela com frieza e disse: Você acha que eu ia ficar preso a uma mulher que não faz nada, que não tem ambição, que não tem brilho? Isabela tem vida própria. Ela é independente, interessante. Você é só nada. Aquelas palavras perfuraram Marina como lâminas afiadas. Rodrigo continuou implacável. Eu tentei, Marina. Tentei fazer você ser alguém, mas você é vazia, sem propósito, sem graça. Eu cansei. Então, como se estivesse despedindo um empregado, ele disse: Eu quero o divórcio. Rodrigo não apenas pediu o divórcio. Ele fez questão de destruir a reputação de Marina publicamente. Espalhou pela cidade inteira que ela era inútil, acomodada, interesseira. Disse que o casamento havia sido um erro, que ela nunca teve competência para nada, que vivia às custas dele.
Ele distorcia tudo. Dizia que ela era preguiçosa, que não queria trabalhar, que só queria gastar dinheiro. Convenientemente, esquecia de mencionar que foi ele quem a proibiu de advogar. Os amigos do casal, que na verdade sempre foram amigos só dele, tomaram o lado de Rodrigo. Marina foi excluída de grupos de WhatsApp, de festas, de eventos. As poucas pessoas que tentaram falar com ela faziam perguntas invasivas, cheias de julgamento. É verdade que você sabia da Isabela e fingia que não via? É verdade que você estava gastando tudo o que ele ganhava? Marina estava destroçada, mas ainda teve forças para lutar pelo que era dela por direito. No processo de divórcio, ela conseguiu metade do patrimônio do casal. Era a lei, regime de comunhão parcial de bens. Mas aquilo transformou o desprezo de Rodrigo em ódio puro. Ele ficou obcecado. Passou a persegui-la com palavras venenosas. Em festas, em reuniões, em conversas casuais, ele sempre encontrava uma forma de humilhá-la. Ela levou metade do meu dinheiro, metade do que eu construí. Mas pode anotar, esse dinheiro vai acabar. Ela é burra, nunca trabalhou, nunca vai ser advogada. Logo vai voltar pedindo esmola. E as pessoas riam ou fingiam não ouvir, ou simplesmente concordavam. Marina, destroçada e sem forças para continuar naquela cidade, tomou a decisão mais difícil da sua vida: sair, recomeçar. Longe de tudo e de todos. Marina foi para uma cidade no interior, a 300 quilômetros dali. Era um lugar pequeno, tranquilo, onde ninguém a conhecia. Alugou uma casa, vendeu as joias caras que Rodrigo havia dado, cancelou o cartão de crédito e decidiu, ia virar a página da forma mais radical possível. Ela não queria mais ser advogada, não da forma como havia sonhado antes. Queria algo maior, queria poder de verdade, queria autoridade para enfrentar homens como Rodrigo, para proteger mulheres como ela. Marina estudou para concurso público, passou meses trancada em casa, lendo apostilas, fazendo simulados, assistindo aulas online, sacrificando sono e qualquer tipo de conforto. Ela vendia bolos nos fins de semana para complementar a renda. Trabalhava como atendente em uma loja de roupas. Fazia tudo o que era necessário para sobreviver enquanto estudava. E após 2 anos de luta intensa, aconteceu. Marina foi aprovada para a academia de polícia. Foi uma das melhores alunas da turma. Disciplinada, focada, determinada. Os instrutores viam nela algo diferente, uma força interior que poucos tinham. Ela se formou, trabalhou como investigadora, mostrou competência, resolveu casos difíceis e aos 32 anos foi promovida. Marina Alves se tornou delegada de polícia, respeitada, temida até, conhecida por não aceitar injustiças, por não ter medo de gente poderosa. Por investigar até o fim, não importava quem estivesse envolvido. E então, depois de 5 longos anos longe, ela recebeu um comunicado oficial. Deveria assumir uma delegacia especializada em crimes financeiros e corrupção, na cidade onde havia nascido. A cidade onde Rodrigo ainda mandava, onde ele ainda ria dela, onde todos ainda acreditavam que ela era a fracassada que ele pintou. Marina hesitou, sentiu medo, mas depois pensou: não vou fugir para sempre. E talvez seja a hora de voltar. Quando Marina desceu do carro oficial em frente à delegacia central, a cidade inteira pareceu parar. Ela usava um terno impecável, preto, bem cortado, cabelo preso em um coque elegante, óculos escuros, postura ereta, ombros para trás. Carregava uma pasta de couro e andava com a confiança de quem sabia exatamente quem era. Mas por dentro, seu coração batia descompassado. Cada rua, cada esquina, cada rosto conhecido trazia memórias dolorosas. As pessoas pararam o que estavam fazendo para olhar. É ela? A ex-mulher do Rodrigo? Não acredito. Ela voltou? O que será que ela está fazendo aqui? Ela está diferente. Muito diferente. Marina não olhou para ninguém.
Entrou na delegacia, cumprimentou a equipe com firmeza e profissionalismo e assumiu seu posto. Mas sabia que a notícia já estava se espalhando como fogo pela cidade. E estava certa. Naquela mesma tarde, Isabela, agora esposa de Rodrigo há 3 anos, estava em um salão de beleza no centro quando ouviu o nome de Marina pela primeira vez em muito tempo. A Marina Alves voltou, e dizem que ela está na delegacia, trabalhando. Isabela sentiu um aperto no peito. Ela sempre soube que Marina existia. Rodrigo falava dela com desprezo, sempre dizendo que ela era fraca, sem futuro, insignificante. Isabela nunca a tinha visto como ameaça. Mas agora ela estava de volta. E pior, estava em uma posição de poder. Isabela ligou para Rodrigo imediatamente. Amor, sua ex voltou. Do outro lado da linha, Rodrigo deu uma risada debochada e irritada. E daí? Deixa ela voltar. Deve estar desesperada. Provavelmente o dinheiro acabou e ela veio tentar alguma coisa por aqui. Não me importo. Ela não é nada. Mas Isabela não estava tão tranquila. Ela conhecia o ego do marido e sabia que, no fundo, ele nunca havia superado o ódio profundo que sentia por Marina. 3 dias depois, aconteceu. Marina estava saindo de uma reunião no fórum, onde havia se apresentado formalmente aos juízes e promotores da comarca. Ela estava com uma bolsa cheia de documentos, vestindo uma saia azul, camisa branca e sapatos de saltos, poderosa. E então viu o carro dele, um SUV preto, importado, reluzente. Rodrigo estava ao volante, com Isabela ao lado. Eles voltavam de um almoço em um restaurante caro no centro. Rodrigo a viu também, e seu rosto mudou instantaneamente. Ele sorriu. Aquele sorriso cruel, maldoso, que Marina conhecia tão bem. Ela sentiu o estômago revirar, mas fingiu que não viu e continuou andando pela calçada, concentrada nos próprios passos. Rodrigo, porém, não ia deixar passar a oportunidade. Ele desacelerou o carro, observando-a. Então, viu a poça enorme de água suja bem ao lado do meio-fio, onde Marina estava passando. Ele olhou para Isabela e disse com um sorriso perverso: "Olha só, a fracassada voltou." E então acelerou de propósito, desviando bruscamente para a direita, passando exatamente em cima da poça. A explosão de lama foi gigantesca. Atingiu Marina em cheio. Sua roupa, seu rosto, seu cabelo. Rodrigo buzinou alto e gritou pela janela. Sabia que voltaria, e pior do que saiu. "Bem-vinda de volta, Marina. Cadê aquele dinheiro todo agora, hein? Veio atrás demais." E foi embora rindo alto, acelerando o carro em disparada. Isabela olhou para trás, pela janela, sem reação. Viu Marina parada ali, encharcada, e sentiu algo estranho. Não era pena, era medo. Marina ficou parada no meio da calçada, encharcada, humilhada, sentindo os olhares de todos ao redor. Algumas pessoas pararam para ver. Outras desviaram o olhar, constrangidas. Ninguém ofereceu ajuda. Marina respirou fundo, limpou o rosto com as costas da mão, sentiu a raiva subindo pelo peito, mas a controlou. Ela olhou na direção em que o carro havia ido e murmurou baixinho para si mesma: "Você vai se arrepender, Rodrigo. Vai se arrepender muito." A notícia do incidente se espalhou rapidamente. Em questão de horas, metade da cidade já sabia. Alguns acharam engraçado, riram, compartilharam a história, fizeram piadas. Outros ficaram chocados. Mas ninguém teve coragem de confrontar Rodrigo. Ele ainda era poderoso, influente, respeitado. Rodrigo, por sua vez, não parou por aí. Ele passou a espalhar novamente, com ainda mais vigor, que Marina estava falida, desesperada, voltando porque não tinha mais para onde ir. Ela deve estar procurando emprego. Ou pior, deve estar querendo me pedir dinheiro, mas não vai conseguir nada. Eu garanto. Isabela, ao contrário, estava cada vez mais inquieta. Ela começou a perceber algo estranho.
Marina não parecia arrasada, não parecia fraca. Ela andava com confiança, falava com firmeza. E pior ainda, as pessoas a tratavam com respeito. Quem ela pensa que é? Isabela perguntou a Rodrigo uma noite enquanto jantavam. Ninguém, ele respondeu irritado. Ela sempre foi ninguém e continua sendo. Mas dentro dele, algo começava a incomodar. Algo que ele não conseguia nomear. O que Rodrigo não sabia era que Marina, de fato, não havia voltado por acaso. Ela estava liderando uma operação sigilosa da Polícia Civil, em parceria com o Ministério Público, investigando uma rede de fraudes em licitações públicas na região, empresas fantasmas, contratos superfaturados, propinas, lavagem de dinheiro. A operação era grande, complexa e envolvia nomes importantes. E o nome de Rodrigo Mendes apareceu 3 vezes nos relatórios preliminares. Marina não havia pedido para investigar o ex-marido, mas quando viu o nome dele nos documentos, não desviou, não hesitou. Ela sabia que, se ele estava envolvido, precisava ser investigado como qualquer outro. E quanto mais ela investigava, mais evidências encontrava. Uma semana depois do incidente da lama, Rodrigo decidiu humilhá-la mais uma vez, publicamente, definitivamente. Ele a viu em frente a uma cafeteria no centro, no fim da tarde. Marina estava sozinha, mexendo no celular, esperando um café para a viagem. Rodrigo estacionou o carro em frente ao local, desceu e foi até ela, acompanhado de 2 amigos empresários. Ele queria plateia. Olha só quem está aqui, Marina, a grande advogada que nunca advogou. Ele disse alto, chamando a atenção de todos os presentes. E aí, Marina, veio pedir emprego? Ou está vendendo bijuteria agora? Precisa de dinheiro? Os amigos dele riram. As pessoas ao redor pararam para ver. Alguns gravaram com o celular. Marina ergueu os olhos devagar, olhou para ele, não disse nada. Rodrigo, encorajado pelo silêncio dela e pela plateia, continuou. Ah, Marina, você sempre foi tão patética. Sempre soube que ia voltar rastejando. Quer que eu te dê uns trocados? Para você não passar vergonha? Para você comprar uma roupa decente, pelo menos? Ele esticou a mão, como se fosse dar esmola, com uma nota de R$ 100. As pessoas ao redor começaram a murmurar. Alguns riram, outros ficaram constrangidos, e foi quando Marina se levantou. Ela o encarou, firme, serena, sem um pingo de medo. Rodrigo, eu sugiro que você saia daqui, agora. Ele riu mais alto ainda, virando-se para os amigos como se aquilo fosse a coisa mais engraçada do mundo. Ou o quê? Você vai fazer o quê? Me processar? Com que dinheiro, Marina? Marina não desviou o olhar. Ela abriu a bolsa lentamente e, com calma absoluta, tirou de dentro algo que brilhou sob a luz do final de tarde. Um distintivo, dourado, oficial, imponente, com os dizeres gravados Delegada de Polícia Civil. O silêncio foi instantâneo, absoluto, pesado. Rodrigo ficou branco, olhou para os amigos, olhou para Marina, olhou novamente para o distintivo, como se não acreditasse no que estava vendo. Marina deu um passo à frente e disse, com uma voz baixa, mas carregada de autoridade: Eu não voltei por você, Rodrigo, mas talvez seu nome apareça nos meus relatórios. E talvez você devesse começar a contratar um bom advogado. Rodrigo tentou rir, tentou disfarçar, mas todos viram. Ele estava apavorado. Você é delegada? Sou. Delegada titular da Delegacia Especializada em Crimes Financeiros e Corrupção. E estou, neste momento, investigando uma rede de fraudes em contratos públicos nesta cidade. Empresas fantasmas, licitações fraudadas, lavagem de dinheiro. Ela fez uma pausa, olhou bem nos olhos dele e completou. Seu nome apareceu 3 vezes nos relatórios preliminares. O rosto dele perdeu toda a cor. Os amigos ao lado dele deram um passo para trás instintivamente. As pessoas ao redor começaram a sussurrar. Alguns gravaram a cena inteira. Outros apenas olhavam, boquiabertos, sem saber como reagir. Rodrigo tentou argumentar,
tentou intimidar, tentou retomar o controle. Você está inventando isso. Eu vou processar você. Eu vou acabar com sua carreira. Você não tem ideia de com quem está mexendo. Marina não desviou o olhar. Não se abalou. Pode tentar, Rodrigo. Mas agora você não está acima da lei. E eu não sou mais aquela mulher que você calava. Não sou mais aquela mulher que você controlava. Não sou mais aquela mulher que você destruía com palavras. Ela guardou o distintivo, pegou sua bolsa e seu café. Tenha um bom dia e, por favor, não encoste mais em mim. Da próxima vez, não vai ser só constrangedor, vai ser crime. E saiu. Rodrigo ficou ali no meio da calçada, na frente de todos, completamente destruído. Nos dias seguintes, a cidade inteira mudou. O vídeo do confronto viralizou. Todo mundo viu, todo mundo comentou. E, de repente, as pessoas começaram a lembrar de coisas que Rodrigo havia feito, de contratos estranhos, de licitações suspeitas, de empresas que apareciam do nada e sumiam logo depois. A investigação avançou rapidamente. Marina não estava sozinha. Havia uma força-tarefa inteira trabalhando no caso. E quanto mais investigavam, mais descobriam. Rodrigo foi convocado para depor. Tentou usar sua influência, seus contatos, seu dinheiro. Mas não adiantou. Isabela, desesperada e assustada, pediu o divórcio. Não queria ser associada ao escândalo. Não queria que seu nome e o nome da família dela fosse manchado. Rodrigo perdeu contratos, perdeu clientes, perdeu prestígio, perdeu amigos e, aos poucos, perdeu tudo. Ele, que sempre disse que Marina era nada, agora estava virando nada, ele mesmo. 3 meses depois, Marina estava mais forte do que nunca. A investigação estava concluída. Rodrigo e outros empresários haviam sido indiciados. O caso estava nas mãos da justiça e Marina podia, finalmente, respirar. Ela estava sentada na mesma cafeteria onde havia sido humilhada por Rodrigo, tomando um café tranquilo em uma tarde de sábado, quando ele chegou. Alto, elegante, ombros largos, sorriso gentil, olhos que brilhavam ao vê-la. Felipe. Eles haviam se conhecido durante a investigação. Ele era promotor de justiça, designado para acompanhar o caso. No início, foi apenas profissional, mas aos poucos começaram a conversar mais, a se conhecer, a se entender. Felipe admirava Marina. Admirava sua força, sua inteligência, sua determinação. E Marina, pela primeira vez em anos, se sentiu vista, valorizada, amada de verdade. Ele sentou ao lado dela, beijou sua testa com carinho e perguntou: "Pronta para ir para casa?" Marina sorriu. Aquele sorriso verdadeiro, livre, leve, que ela não dava há anos. Pronta. E quando eles saíram juntos, de mãos dadas, algumas pessoas na rua reconheceram Marina. E dessa vez, os olhares não eram de pena. Não eram de julgamento. Eram de respeito, de admiração. Marina havia voltado à cidade que um dia tentou destruí-la, mas não voltou quebrada. Voltou inteira, forte, livre. Marina aprendeu algo valioso naqueles anos de dor e reconstrução. Ela aprendeu que ninguém, absolutamente ninguém, pode definir quem você é. Que você pode ser destruída, humilhada, despedaçada e ainda assim renascer. Ela não precisou gritar, não precisou se vingar com violência. A justiça fez seu trabalho e ela finalmente estava livre. Rodrigo pagou pelo que fez, não apenas a ela, mas a tantas outras pessoas que ele prejudicou ao longo dos anos. E Marina? Marina encontrou algo muito maior do que vingança. Ela encontrou a si mesma, encontrou propósito, encontrou amor verdadeiro. E agora, ao lado de Felipe, um homem que a via como igual, que a respeitava, que a amava de verdade, Marina sabia. O melhor ainda estava por vir.
Porque a verdadeira vitória não estava em destruir Rodrigo, estava em reconstruir a si mesma, em provar que, não importa quantas vezes você caia, você sempre pode se levantar. E quando você se levanta mais forte, mais sábia, mais inteira, ninguém pode te derrubar de novo. Se essa história tocou seu coração, deixe um comentário e compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. A gente se vê no próximo vídeo.